fim vem. Aleluia. O fim vem. Nós sabemos, aleluia, que Jesus, ele já veio uma vez. Nós sabemos que a primeira vinda de Jesus, ela já aconteceu na terra. E Jesus, então, aleluia, ele ministrou, ele anunciou o reino de Deus para com os homens. Foi a primeira vinda de Jesus. E quando Jesus ele veio, louvado e engrandecido ao nome do Santo Senhor, ele veio como homem. Diz a palavra de Deus que Jesus, quando ele ministrava, aleluia, dos seus 3 anos de ministério, ele estava 100% homem e 100% Deus. E então nessa caminhada, Jesus ele encontrou obstáculos, Jesus ele encontrou inimigos, aleluia, por quê? Porque Jesus ele é santo, ele é poderoso, e ele jamais ele vai concordar, jamais ele vai entrar em aliança com o pecado, com o adversário das nossas almas. E quando Jesus ele anunciava a sua palavra, diz a palavra do Senhor, que ele não veio para, aleluia, Jesus trazer só bênção, ele veio para trazer divisão. Diz a palavra do Senhor, aleluia, que ele viria trazer divisão entre o sogro, aleluia, e o genro, entre o filho e a sua mãe, porque aquele que não deixa tudo por amor de Jesus, não é digno de entrar no teu reino. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E aí, irmão, desde que eu era criança, eu ouço falar que Jesus ele vai voltar. É Deus? E eu tenho certeza que muitos aqui, desde pequenos, já ouviu falar que Jesus iria voltar. E aí passou-se 30 anos e Jesus não veio. Mas sabe por que ele não veio, querido? É porque ele tem obra na minha e na sua vida. E por causa da oração de muitos, Jesus, aleluia, está tendo misericórdia das almas que estão perecendo na terra. Aleluia. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Quando nós abrimos a nossa boca e falamos, ora bem, Senhor Jesus. Mas se Jesus voltar hoje, será que eu estou preparada? Será que você está preparado? Será que o teu filho, a tua mãe e o teu irmão estão preparados? Eu tenho certeza que ninguém aqui quer ver o seu ente querido indo para o inferno. Eu tenho certeza que ninguém aqui quer ver, aleluia, aquele que você ama ou a sua própria vida perecer no inferno. Mas ele vem. A palavra do Senhor diz que aquele que há de vir, ele virá e não tardará, porque só falta mais um pouquinho de tempo. Aleluia. Glória a Deus. Porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, irmãos. E o Senhor diz, aleluia, que a vida de Jesus será como um relâmpago cortando o céu, será no piscar de olho, e será como um ladrão levando a vassúbia, entrando a casa, ele não vai avisar, ele vai chegar de surpresa. E o que é que nós temos feito para o Senhor? Diz a palavra do Senhor no livro de Malaquias 3, aleluia, versículo 2. Mas quem suportará o dia da sua vida? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como, aleluia, o sabão dos lavandeiros. Aleluia, aleluia. A palavra do Senhor diz, irmãos, que o nosso pecado, ele pode ser vermelho como o carmesim, mas o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. E diz a palavra do Senhor, que quando ele lava nossas vestes, é como o sabão do lavandeiro, fica pura, fica alva. Glória a Deus. Nagaçu, E Jesus, ele diz, aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue. Servir a Deus, irmão, não é só alegria. Servir a Deus não é só bonança, não. Porque Paulo, ele disse, mesmo que eu pereça, mesmo que eu sofra, mesmo que eu veja feridas na minha carne, o que importa é que a palavra de Deus seja proclamada na terra. aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, levanta a vacina e que anda na manaia. Mas Deus, irmãos, ele não faz a obra pela
pela metade. É. Ele também é o Deus que diz: eu sou o dono do ouro e da prata. Eu tiro do justo, do ímpio e dou para o justo. O Senhor é aquele que diz: aleluia, eu quebro as portas de bronze, eu quebro algemas, eu corto o laço, e operando eu, quem impedirá? Aleluia! Mas o Senhor, Ele nos deixa se alegra. Jesus, Ele está voltando. E quem é que vai subsistir no dia do Senhor? Como é que está a minha vida? Se Jesus volta hoje, irmão. A palavra do Senhor diz, aleluia, que aquele que tiver uma raiz de amargura no teu coração não pode ver a Deus. A palavra do Senhor diz, aleluia, que sem o amor ao próximo e sem a santificação, ninguém verá Ele. Jesus, Ele disse: sede santo porque eu sou santo. E se Ele falou, é porque nós temos essa condição. Porque aquilo que eu não posso, Ele pode. Aleluia, porque Jesus, Ele disse: sem mim nada poderei fazer. Mas quando nós estamos com Ele, a palavra do Senhor diz: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! A questão, irmão, é se eu quero. A questão é: será que eu quero ser santa? Será que eu quero, aleluia, realmente ir para o céu? É verdade, meu Deus. Aleluia! Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, porque eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que impulsionou as suas vidas para colocar um tema desse. Glória a Deus! Aleluia! Porque nós temos que desfrutar dos nossos braços, irmão, fazer a obra de Deus, porque Jesus, Ele vai voltar, Ele está voltando, e a palavra do Senhor diz, aleluia, que Ele descerá sobre as nuvens de glória, e diz a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, que os seus olhos são como chama de fogo, e da sua boca sai uma espada. Aleluia! E ainda tem um porém. Nem todos nós, irmãos, vamos ver Jesus em vida ainda, não. Se o Senhor tira o fogo de vida para mim, Ele voltou para mim, aleluia. No momento em que eu desço a sepultura, Jesus, Ele já voltou para mim, porque a palavra do Senhor diz, aleluia, que na sepultura ninguém louvará o nome do Senhor. Na sepultura não vai dar tempo de pedir perdão. Na sepultura não vai dar tempo de falar: Senhor, eu bem que poderia ter feito, eu bem que poderia ter ido, eu bem que poderia ter falado. Não vai dar tempo. Nefasto e decantará, porque a morte, aleluia, física para o homem, ela é como um juiz, ela dá a sentença. Mas enquanto eu e você estamos vivos nesta noite, aleluia, adoramos e exaltamos, Aleluia. agradecemos a Ele pela oportunidade, porque ainda Ele está no nosso meio como advogado. aleluia. Ele ainda está no nosso meio para julgar a minha e a tua causa. Glória a Deus. E quando Ele subiu para Deus, Ele disse para os discípulos: olha, não vos deixarei órfãos, porque eu enviarei o Espírito da verdade, o Espírito Santo,